Olá, meus irmãos, tudo bem? Aqui estou eu de novo, Jacone já, para nós falarmos hoje sobre algumas questões relacionadas aos nossos dias, ao fim dos tempos. Na última mensagem, no último estudo da palavra, eu falei um pouco sobre a tribulação, falei um pouco sobre o pacto de Jesus relacionado ali à profecia das 70 semanas proféticas, está em Daniel capítulo 9, e eu recebi alguns comentários, algumas perguntas e até mensagens de algumas pessoas que também falam do mesmo assunto, relacionando que a grande tribulação são 7 anos. Mas, no meu ponto de vista, na maneira que eu estou vendo hoje a Bíblia, depois de algum tempo de estudo, na verdade, a tribulação, a grande tribulação, ela será 42 meses apenas. Serão 42 meses ou 3 anos e meio. O Senhor disse: eu não abreviar aqueles dias, nenhuma carne se salvará. Ele não falou de alma. Então ele fala de tempo, tempos e metade de um tempo. Então ele fala de 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio, como nós já vimos na segunda vinda de Cristo, é o fechamento das 70 semanas de Daniel. Em Daniel capítulo 9, o Senhor fala assim: depois das 62 semanas, ou seja, finda as 69, porque ele fala primeiro de 7 semanas e 62 semanas, e virá o Messias. Não fala que ele virá dentro das 69, fala que ele virá depois das 69. Então, 69 semanas proféticas já haveriam se cumprido quando Jesus apareceria como um Messias. Não como um menino, um bebê numa manjedoura, mas como um Messias, exercendo o seu ministério sacerdotal. Em Daniel 9:27, fala que ele faria um concerto com muitos por uma semana, mas que na metade da semana ele romperia, né, o sacrifício, a oferta de manjares. E depois fala assim que depois sobre as asas da abominação viria o assolador, que destruiria a cidade, o santuário e tudo mais. Foi o que aconteceu, como já expliquei, pelo general Tito Romano no ano 70. Então, essa metade da primeira semana, da última, vamos colocar assim, não da primeira, mas da última semana, essa primeira metade foi cumprido dentro do ministério sacerdotal de Jesus. Lucas 3 diz que Jesus tinha aproximadamente 30 anos. Então, estima-se que ele tinha entre 29 e meio, alguma coisa assim, e ele morreu aos 33 anos. Dizem alguns que ele nasceu durante a Páscoa e ele morreu também durante a Páscoa. Que Jesus nasceu aproximadamente em abril e não em dezembro, como nós comemoramos o seu nascimento de forma memorial, né? Muito bem. Então, quando Deus abriu o tempo para os gentios, ali em Apocalipse capítulo 1 fala das 7 igrejas. E depois fala também de 4 cavaleiros: o cavalo branco, o cavalo vermelho, o preto e o amarelo. Esses 4 cavaleiros, eles se enquadram dentro das 7 eras da igreja gentia. Você observa que sempre o Senhor fala: vem e vê ao animal. Então são 4 animais: a águia, o boi, o homem, o leão, a águia, o boi, o homem e a águia. Então, corrigindo, o leão, o boi, o homem e a águia. Esses 4 animais. Esse vem e vê. Então, esses 4 animais estão relacionados de forma figurativa ao ministério da igreja na terra. O primeiro é o leão. O leão,
ele representa domínio, ele representa reino. E Jesus é o leão da tribo de Judá. Então a igreja começa sobre essa égide profética do leão da tribo de Judá. O segundo é o boi, objeto de sacrifício. Então a igreja, quando ela vai para o cavalo vermelho, que é o segundo, porque o cavaleiro do cavalo branco, a Bíblia diz que ele vem vitorioso e para vencer. É recebido um arco, mas não recebe flechas. Ele recebe uma coroa. E quando nós começamos a ler a história da igreja, na era de Éfeso, havia um pensamento, uma ideologia, já que a palavra está na moda, dos nicolaítas. Era um movimento onde dizia que os homens intelectuais tinham que dominar a palavra, dominar os leigos, porque nicolaico, dominando os leigos, era somente um pensamento. Mas na terceira era da igreja se tornou uma doutrina dentro da igreja, a doutrina do nicolaísmo, onde nós temos hoje o Papa, né? As ordens vêm de cima, os pensamentos vêm dele, as decisões vêm dele, porque ele está dominando sobre os leigos, aqueles que não conhecem. Então eles se auto-intitulam os intérpretes da palavra. Muito bem. Depois veio o período da perseguição da igreja e a chamada Santa Inquisição, lá pelo século VII, né, pelo ano 600 e pouco, quando a igreja católica se levanta e começa a matar todos aqueles que não são da igreja católica. Aqueles que não são católicos não merecem viver, a menos que se arrependam e se convertam ao catolicismo pagão. Porque nós sabemos que a igreja católica ela não nasceu para trazer salvação à terra. Ela nasceu porque Constantino viu no cristianismo uma forma de dominar o mundo. E ele próprio, Constantino, nunca aceitou Jesus como Salvador. Ele nunca se converteu. Depois nós tivemos o cavalo preto. E o terceiro animal é o homem, cara de homem. Então Deus levanta quem? Martim Lutero. E durante esse período nós tínhamos o quê? As indulgências. Uma medida de trigo por um dinheiro, 2 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Azeite, o Espírito Santo, e o vinho, o estímulo da revelação. Então, o que é de Deus não se compra, não é danificado nesse período. Sempre nós temos que entender que existem 2 igrejas caminhando juntas. Nós temos o trigo e o joio, a verdadeira e a falsa. Então, sempre uma se opondo à outra para tentar destruí-la como se fosse uma erva daninha, sugando a sua força. Mas o azeite e o vinho não foram tocados. Então, durante esse período de indulgências, de se comprar a salvação, comprar a cruz de Cristo, a pedra que apedrejou Estevão, um pedaço do túmulo de Jesus e tirar tua mãe do purgatório e mandar ela para o céu, ou tirar do inferno para o purgatório e depois para o céu. Pessoas que compravam para pecar, para poder pecar aquele ano inteiro, quem tinha dinheiro. Então a salvação era relativizada através das indulgências. Então isso foi o período negro da história que durou aproximadamente 1000 anos, né? O dia de trevas. E interessante que o cavalo muda, mas o cavaleiro é o mesmo. Porque a cor do cavalo tipifica o que ele está fazendo na terra. E mais importante ainda, meus irmãos, é que o cavaleiro, quando ele coloca um cavalo e muda para o outro, o mal que ele trouxe para a terra não sai mais. Nós temos o espírito do anticristo desde os dias de João, que ele fala: filhinhos, não vos enganeis, o espírito do anticristo já está entre nós. Então, desde a morte e ressurreição de Cristo, esse espírito já está entre nós, já está trabalhando para destruir a igreja. Depois ele traz o quê? A morte. Ele cria uma igreja falsa, uma falsa vinha, e começa a matar quem não faz parte dela. Depois vem o cavalo preto com as indulgências que acabei de falar. E todo esse mal é acumulado dentro do último cavalo, que é o amarelo.
Você percebe que nos 3 cavaleiros ele não recebe nome, mas no 4º cavalo ele recebe o nome de morte, para tirar totalmente a paz da terra. E a igreja, ela vive dentro desses 4 primeiros selos, a igreja cristã. E quando rompe o 4º selo, a igreja sobe. A igreja vai subir, meus irmãos, em meio à tribulação. Ela não vai passar totalmente por ela e nem será também em todas as partes do mundo. Serão pontuais, alguns lugares o crente vai ser perseguido, no outro, como já é hoje em dia. Alguns países mais liberais, outros não, mas é certo que esse espírito do anticristo, ele vem com toda a eficácia de Satanás, como Paulo fala. Então, o 5º selo, meus irmãos, quando abrir o 5º selo, a igreja não estará mais na terra. Se você observar o 5º selo, eles pedem por vingança. Até quando, santo e poderoso dominador, julgarás o nosso sangue dos nossos irmãos, daqueles que habitam sobre a terra? Quem é que pede vingança? Cristão não pede vingança. Jesus disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Estevão, quando foi apedrejado, ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. Quem pede vingança são judeus que vivem debaixo da lei, olho por olho, dente por dente. Os judeus mortos pelo Império Romano, por Tito, Mussolini, Stalin, Igreja Católica, Segunda Guerra, Holocausto, todos esses, a Bíblia diz que estão as almas debaixo do altar. Deus tem um tratamento diferenciado com os judeus. Judeus têm que viver debaixo da lei, porque não foi aberto os olhos espirituais deles. Eles não creem, porque a Bíblia diz que Deus os cegou. E se Deus os cegou, quem é que vai abrir os olhos? Alguns judeus veem, eu sou judeu e eu vejo Cristo. Eu vejo ele como o Messias, o enviado. Mas somos poucos, comparados àqueles que não creem. Muito bem. O 6º selo, meus irmãos, ele está vinculado ao Apocalipse 11, porque é o tempo que Deus trata com os judeus, 1260 dias, tempos e metade de um tempo, ou 42 meses, se você quiser, ou meia semana profética. Tudo é a mesma coisa. É uma questão de pontuação, de mostrar de um jeito ou de outro, mas é a mesma coisa. Agora, se você ler Apocalipse 11, as 2 testemunhas que Deus enviará sobre Israel, que vai levantar 2 profetas ungidos, um com a unção de Elias, outro com a unção de Moisés. Eu não creio que seja Elias e Moisés figurativamente falando, em carne e osso, não. Quem já cumpriu seu ministério na terra, já cumpriu, está na glória de Deus, amém, e não volta. Nem próprio Jesus, depois de ressuscitado, foi fazer milagres e pregar o evangelho. Disse: não, agora é com vocês, estou indo embora. Impõe as mãos, cure os enfermos, batize em meu nome e até logo. Foi o que ele fez. Ele passou o atributo. Agora nós somos os Jesusinhos aqui na terra. Muito bem. No 6º selo, como está harmonizado com Apocalipse 11, esses 2 profetas, a Bíblia diz que eles enviarão pragas sobre a terra tantas quantas vezes quiserem. Irmãos, eles vão mexer com a natureza. A Bíblia diz que não haverá chuva durante o tempo da sua profecia. Você sabe o que é isso, meu irmão? 3 anos e meio sem chover na terra. Aí haverá fomes, pestes, terremotos, mortes. O 7º selo, meus irmãos, eu entendo que ela seja pós-milênio, porque a segunda vinda de Cristo, ele diz, ele virá como um ladrão. Ninguém sabe. Ninguém sabe o dia e a hora, ninguém sabe quando ele vem, mas ele virá, uma vinda invisível, que ele levará a igreja, se encontrará com ela nos ares, assim como Isaac encontrou Rebeca no meio do campo. Agora, perceba bem, o 7º selo, eu entendo que todo olho verá, toda língua confessará.
Então Jesus vem sobre a terra para julgar as nações. Então esse sétimo selo aqui, no meu entendimento, eu posso estar equivocado, eu não sou dono da palavra, eu simplesmente estudo e peço a Deus esclarecimento. Olha só, então Deus, ele não esqueceu os judeus, eles não estão fora da salvação, há um plano de voltar para os judeus. Em Romanos 11, verso 21 a 27, eu vou ler para os irmãos, olha o que diz. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, referindo-se aos judeus, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, bondade de Deus. Se nela permaneceres, doutra sorte também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Então está falando do Estado de Israel, da promessa que Deus fez a Abraão. Verso 24, pois se fortes cortado daqui por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Falando dos judeus. Agora, olha só o mistério, verso 25. Aqui está o mistério de tudo. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos de vós mesmos, que veio o endurecimento em parte sobre Israel. Por que em parte? Porque eu sou judeu e eu creio. Então não foi generalizado, foi em parte. Até que haja entrado a plenitude dos gentios. Verso 26, o que é a plenitude dos gentios? É o arrebatamento. Então, quando houver o arrebatamento, o que ele diz? Assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Olha o plano de Deus. Então ele pega a última semana e divide no meio. 3 anos e meio e 3 anos e meio. Dentro ele coloca as 7 eras da igreja, de Éfeso a Laodiceia. Nós estamos vivendo a última era da igreja, não há dúvida disso. Até pessoas que foram arrebatadas, Deus falou para eles, diga para o meu povo que estão vivendo a era de Laodiceia. Laodiceia, como já disse antes, é direito, é justiça dos povos. Então todo mundo tem a sua própria justiça e a faz como quer. Agora, veja só, meus irmãos. Daniel 12, verso 5, está relacionado também ao 6º selo, Apocalipse 11, diz assim: então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros 2. Não, na verdade, o capítulo 11 e 12 fala de algumas devastações, algumas pragas, algumas coisas, mas eu estou lendo a partir do verso 5 do capítulo 12. Então ele olhou e estava de pé, em pé outros 2, um de um lado do rio e o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isto seria depois de um tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. E quando se acabar a destruição, olha só, quando se acabar a destruição do poder do povo santo, todas estas coisas se cumprirão. Então, observe, tem coisas que vão acontecer antes da tribulação, coisas que vão acontecer durante e até depois da tribulação. Porque depois da tribulação vai haver um tempo de um reboliço aqui nessa terra. Muitos de nós hoje, quando vemos, por exemplo, uma praga como o coronavírus, o Covid-19, a gente ouve muita gente dizendo assim: foi Deus que mandou, é juízo de Deus, é praga de Deus. Não, isso não é verdade. Nós não estamos vivendo o juízo de Deus. Nós estamos vivendo a graça do Pai. Nós temos que trazer o céu na terra.
Agora preste bem atenção a uma coisa. Quando o homem pecou no Éden, Adão e Eva pecaram. Agora eu te pergunto, por que que as árvores morrem? Por que que veio erva daninha? Por que que as plantas, os animais morrem, adoecem? Quem pecou foi o homem. Mas existe uma ligação entre o homem e a criação de Deus, porque tudo é a mesma coisa. Quando Deus falou para Israel, quando vocês entrarem na terra que eu vos darei como herança, não pratique as mesmas abominações daqueles povos, para que a terra não os vomite dela. Então, quando as pessoas pecam muito, elas atraem maldição. As árvores não produzem, o mar não produz peixes, as coisas vão ficando difíceis. Olha Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi destruído pela sua maldade. Eles atraíram o mal para si. Eles atraíram a morte. Ou nós não cremos na mensagem da semeadura. Agora veja só, tem coisas que Deus faz, tem coisas que o diabo faz e tem coisas que nós fazemos. Então tudo que o homem semear, ele vai colher. O que é que acontece com uma nação pagã, feiticeira, que não busca Deus? Como é que vive esse povo? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Se você entrar na internet e observar o avivamento nas Ilhas Fiji e avivamentos em Almôndega, acho que é Guatemala, você vai ver que depois do avivamento, os peixes do mar voltaram, as árvores frutíferas começaram a produzir muito. A cidade de Almôndega, ela produzia 4 caminhões por mês de verduras e legumes. Na mesma área plantada, depois do avivamento, eles colhiam couve-flor do tamanho de uma bacia. As beterrabas eram de 2 quilos para cima. As cenouras eram mais grossas do que o meu braço. Tiraram 40 caminhões de alimentos por mês, eram 4. As penitenciárias de Almôndega, uma cidade de 20 mil pessoas, tinham 4 penitenciárias, fecharam. Não foi preciso mais, o povo se converteu. Eles adoravam um boneco de madeira com chapéu de couro e agora estavam servindo ao Deus vivo. 3/4 da cidade estavam na igreja, se arrependeram dos seus pecados. Tudo produção, bênção, milagres e maravilhas. Toda vez que Israel se distanciava do Senhor, falhava, vinha praga no campo, o inimigo vinha destruí-los. Eles podiam brigar e guerrear contra o inimigo 100 vezes maior do que eles venciam porque Deus era com eles. Agora vamos um pouco mais. A Bíblia fala também no livro de Daniel 8,14 que 2.300 tardes e manhãs e o templo será purificado, o templo, o santuário. Agora veja só, meus irmãos, quando a gente lê a palavra de Deus, ela vem nos esclarecendo coisas assim que é impressionante como Deus ele trabalha, né? Então eu estava lendo aqui Apocalipse 13, versículo 6, olha só o que diz: e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Olha só, nós somos o tabernáculo de Deus. Quando fala de 2.300 tardes e manhãs, o tabernáculo será santificado, purificado, ele está tratando agora com os judeus, porque 2.300 tardes e manhãs são 1.150 dias. E Apocalipse capítulo 11 fala de 1.260 dias. Então observe, dentro de 1.260 entra 1.150, porque são menos dias. Então durante esse período da manifestação dos 2 profetas, passados 1.150 dias, os 144.000 terão o sinal dele e de seu Pai na testa. Estará aqui, na sua mente, que o Pai é o Todo-Poderoso e Jesus Cristo é o Salvador.
É o Messias prometido. Esse é o sinal, aquilo que você crê, aquilo que você serve é que vai marcar o teu labor, mão direita, força, poder, trabalho. Agora vamos lá, vamos voltar um pouquinho aqui. Muitos de nós falamos sobre o anticristo, mas a Bíblia chega a falar, né, que é o homem do pecado. Agora deixa eu ler aqui, só um minutinho, só puxar aqui. 2 Tessalonicenses 2,3 diz assim, Paulo estava falando sobre o arrebatamento da igreja. Ele diz assim, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Ou seja, para a igreja, o homem temer mais o homem do que a Deus. Eu vejo muitos pastores com medo de pregar a verdade, porque vai tocar no povo. O pecado agora não pode ser tocado. As pessoas vão embora. E são dizimistas, são ofertantes. Mas elas estão indo para o inferno. Elas estão se perdendo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não é conhecereis o que tu quer e vai ser liberto. Amados, nós somos chamados para ser sacerdotes. E se um sacerdote entrasse diante de Deus com pecado, ele morria instantaneamente no Velho Testamento. Você acha que agora com a graça é menos do que isso? Não há nada pior do que a morte espiritual. Primeiro vem a apostasia e será revelado. A palavra revelado em grego é apokalupto, que quer dizer será descoberto, exposto, o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais que essas coisas vos falava quando estava convosco? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então veja só, a igreja ela vai conhecer esse homem do pecado, esse iníquo. Eu não sei se é o Xi Jinping, não sei, falaram que o anticristo era o Obama, era o Clinton, era esse, era aquilo, mas eu não creio que seja praticamente um homem, mas um sistema. E a gente vê crescer de uma forma assustadora. Eu tenho 61 anos de idade. Gente, o comunismo está tomando conta da mente das pessoas. As pessoas estão ficando insanas. Elas não conseguem mais discernir o que é certo e o que é errado. Um líder é ladrão, é condenado. Não, isso é armação. Isso é mentira. Meu Deus, onde que nós estamos vivendo? E ainda ver cristãos defendendo um sistema completamente demoníaco. Isso é apostasia. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Você pensa que vai chegar um tempo que as pessoas vão ver alguém orar por elas, serem curadas e vão se converter? Não. Jesus disse que farão sinais e prodígios de mentira que, se possível fosse, enganaria os próprios escolhidos. Por que um escolhido, um eleito de Deus não pode ser enganado? Porque ele não se baseia, ele não segue a vida dele por sinais. Ele baseia a vida dele na verdade escriturística da palavra. Ele não descrê dos sinais, os sinais seguem ele. Aonde ele passa, ele prega a verdade e ora pelos enfermos. Isso é o evangelho do reino. A palavra apóstolo do grego, inclusive essa palavra não é nem hebraica, Jesus utilizou essa palavra porque ela veio dos romanos, a palavra apóstolo. Veja só, o apóstolo, ele era encarregado de Roma para trazer a cultura de Roma na nação que Roma dominava. Então eles traziam a política, eles traziam as estradas, as escolas, os teatros e tudo mais. Toda aquela parafernália de Roma para dentro, inclusive a democracia veio de lá. O voto do povo, o Senado e essas coisas todas. Agora, irmãos,
Veja só, ele virá com prodígios de mentira e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. As pessoas perderam o amor pela verdade. Sabe por quê? Porque a verdade vai contra seus interesses. Eu prefiro comer pão seco com água do que pregar um evangelho que agrade as pessoas. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, e por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, nós estamos vivendo um tempo de graça. Todo mundo tem acesso à Bíblia. Eu tenho um aplicativo chamado YouVersion, que ele tem Bíblia em inglês, em árabe, em grego, em todos os idiomas, em todas as versões de tradução, King James, Nova Versão, Almeida Revista Corrigida, Revista Atualizada, mas as pessoas não leem a Bíblia. As pessoas não são doutrinadas para ler a Bíblia. Elas não se policiam, não dão tempo, não colocam a Bíblia como uma prioridade na sua vida. É igual a pessoa que não lê as leis do país, que não se interessa, e ela vai ser presa. Ela vai cometer um monte de delitos, ela vai ser condenada, e não existe na lei do homem a desculpa, eu não conheço a lei. Vocês sabiam disso? Não há motivo para você dizer que não conhece a Bíblia, que não conhece Deus. Quantos canais no YouTube, Instagram, pessoas falando da Bíblia, falando de Deus, falando da salvação, pregando a verdade, e as pessoas preferem a mentira. Então nós estamos num tempo difícil, muito difícil. Nós sabemos que a igreja, ela não vai sair derrotada dessa, pode ter certeza disso, porque ela é a noiva de Cristo. Quem cuida da igreja é o Espírito Santo. O reinado do anticristo vai ser lá no final, depois do arrebatamento. Mas não vai ser, não sei se é 3 anos e meio, porque 3 anos e meio é o tempo que Deus vai tratar com os judeus. A Bíblia diz que Armagedon vai lá no Vale do Meguido e vai destruir Israel. Em poucos dias o exército será destruído, os 2 profetas serão mortos. Eles serão colocados em caixões de vidro, não vão permitir nem que enterrem eles, porque eles perturbavam o mundo. Não tem chuva, relâmpago, furacão, praga disso, praga de gafanhoto. Imagina, meu irmão. E aí, com 3 dias e meio, eles ressuscitam e vão embora, subir cá. Agora, quanto tempo vai durar mais esse reinado? Eu não sei. A Bíblia não fala, nós não podemos falar. A tribulação de 3 anos e meio, sim, para os que ficarem. Os cristãos serão degolados que não tiverem a marca da besta na mão e na testa, que não aceitarem. Mas depois que eles morrerem, o que vai acontecer? Olha só, Apocalipse 20, verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. E vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aqueles que têm parte na primeira ressurreição, porque estes, a segunda morte, não têm autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então nós temos 2 ressurreições. A igreja noiva que está na terra, porque Paulo fala isso, nem todos dormiremos, mas todos seremos arrebatados. Os mortos ressuscitarão primeiro,
E nós que estivermos vivos seremos transformados em um abrir e fechar de olhos. Tem um homem chamado Tommy Hicks, que viveu ali no ano de 1960, é um canadense. Ele teve uma visão, e essa visão dele é bem interessante. Ele viu o ministério da noiva da última hora. Abreviando, ele viu o planeta Terra, ele viu um grande gigante deitado com as mãos abertas, o pé estava no polo norte, a cabeça no polo sul, e os braços estavam abertos assim ao redor da Terra. Aí ele viu muita sujeira em cima daquele gigante, e algumas criaturas das trevas também estavam em cima dele. E de repente ele tentou se levantar a primeira vez, aquelas criaturas saíram, se afastaram, mas depois ele voltou para o mesmo lugar. E depois ele tomou força, uma segunda vez ele levanta. E quando ele se levantou, que colocou seus pés sobre a terra, era um grande gigante. Um grande gigante. E do céu descia tipo assim uma luz fluorescente, como fosse uma unção de Deus, caía na cabeça daquele gigante, ia derretendo, e quando ele olhava para baixo, havia um grande exército de Deus. E o que admirou ele é que essas pessoas eram transladadas de 2 em 2 a todos os lugares da terra para pregar o evangelho de Deus. Então, meus irmãos, ele disse que aonde eles chegavam, eles falavam o idioma daquela nação. E eles iam batizando, e aquele exército ia crescendo. E ele via outro grupo que ia caminhando e curando os enfermos. E o que mais admirou ele é que eles não falavam, seja curado em nome de Jesus. Eles diziam, seja curado, levanta. Sabe por quê? Eles entenderam que eles eram o corpo de Cristo na terra. Eles sabiam a quem pertenciam e a unção que estava sobre eles. A Bíblia diz que a natureza está esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Quando Jesus veio na terra como um homem, e ele foi ungido com o Espírito Santo, ele estava dizendo, vocês também são homens, e eu estou enviando o meu Espírito sobre vocês. Façam as mesmas obras que eu fiz, e façam obras maiores, porque vocês já têm poder para isso. Então eu não sou daqueles da teoria do caos, quanto pior, melhor. Não. Jesus só vai voltar quando o evangelho do reino for pregado em todas as nações da terra. E esse evangelho que eu tenho ouvido há pouco mais de 35 anos, né? Eu tenho 43, mas até 35 anos eu ouvi um evangelho denominacional, a minha igreja. Agora eu comecei a ouvir dos 10 anos para cá o reino de Deus, o reino de Deus, a justiça de Deus, o povo de Deus, o reino de Deus na terra, porque a Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Enfermidade é uma injustiça. Nós temos que destruir as obras do diabo. Para isso Jesus veio na terra. Então aquele povo saía e não tinha o grande, não. Eu sou o tal. Não. Todos eram iguais, humildes, e todos tinham outro como maior do que ele. Havia um espírito dominante, que era o Espírito de Deus. Irmãos, nós vamos viver isso. E ele viu que depois que a igreja ressuscitou dos mortos, que esse gigante fez toda a sua obra, e ressuscitou, os mortos ressuscitaram. E eles se integraram a este povo que estava na terra. E durante um período que eu acredito que seja 40 dias, eles passaram aqui na terra, evangelizando, batizando e curando. E depois desse tempo, a Bíblia, ele diz que ele viu esse gigante se formar novamente sobre o planeta Terra. E ele estava com uma couraça prateada, mas ele não tinha cabeça. E ele olhou e viu a cabeça de Jesus vindo sobre aquele corpo. E ele disse, esta é a noiva pela qual eu tanto esperei. Meus irmãos, nós fazemos parte desta noiva. E eu peço que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu coração, que Ele te desperte, porque nós estamos vivendo a volta de Jesus. E a igreja precisa se levantar, a igreja precisa entender quem ela é. E eu peço a você que, se você gostou desse vídeo, compartilhe.
dê o seu like, né? Inscreva-se no canal, ou dê o seu dislike se você não gostou, você não é obrigado a gostar. E faça o seu comentário, é importante para que eu possa saber se você está recebendo realmente essa mensagem, se há dúvidas, porque a palavra de Deus é luz para nós. E tudo se responde dentro dela. Então, que Deus abençoe a tua vida, que o Senhor te abençoe, te unja, abençoe a tua casa. E saiba que a palavra de Deus é verdadeira. A Bíblia diz que Deus, Ele guarda aquele que nele confia. Aqueles que nele confiam, Ele guarda. Então deposite a sua esperança em Deus. Não é recessão, a depressão que vai acabar contigo. O que vai acabar contigo é a falta de crer em Deus, de confiar nele. Ele é o Jeová Jireh, o Deus da tua provisão. Então Deus abençoe a tua vida, a tua família, em nome de Jesus.